Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque e hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa aula anterior falando sobre frequência complexa para falarmos da aplicação em cálculo de circuitos. Veja que essa aula ela será um pouquinho mais longa porque nós vamos ter a parte teórica que é rapidinha e depois a gente vai focar bastante em exercícios. Só que antes da gente continuar, puxa a vinheta. Então, recapitulando o que foi visto na última aula, nós temos o conceito de frequência complexa e fasor de forma genérica. Então, veja bem, qualquer sinal de tensão ocorrente escrito ao longo do tempo, ele pode ser dado por um valor de amplitude, um Vp, ou Ip, depende se for tensão ocorrente, multiplicado por um termo exponencial, multiplicado por um termo cossenoidal. O termo exponencial, como nós vimos, ele vai se referir a um decaimento ou um crescimento exponencial, como acontece, por exemplo, em circuitos RC e RL. Já o fator cossenoidal, ele vai indicar uma oscilação constante ao longo do tempo, na forma de uma cossenoide, como, por exemplo, acontece em corrente alternada, como nós vimos até o momento. Perceba que esse conjunto, fazendo as devidas modificações matemáticas e passando para a forma de fasor, você obtém no final o quê? Um Vp e um ângulo de fase θ. O Vp, por sua vez, é esse valor de pico aqui da sua função e o θ é o ângulo de fase aqui do cosseno. Então isso daqui é uma representação de fasor, como a gente já viu em corrente alternada. Porém, agora a nossa frequência, ela não depende só mais de ômega. Eu vou ter dois tipos de frequências, que eu resumo elas como sendo a minha frequência complexa, em que eu vou ter o termo sigma mais um termo jômega. Sigma é justamente esse termo da frequência de decaimento do meu circuito, que está na exponencial, e ômega vai ser justamente essa frequência aqui, angular, que ela está relacionada ao termo cossenoidal, como nós vimos na última aula. E aí, como é que se daria essa aplicação em circuitos? Então, eu posso pegar os fasores de tensão e de corrente e fazer a relação deles de impedância, que nada mais é dividir a tensão pela corrente. Nessa análise em corrente alternada, nós descobrimos que existiam as impedâncias e reatâncias, além da já conhecida resistência. Todavia, agora que nós temos um modelo genérico para o nosso circuito, eu posso representá-lo como sendo a impedância S. E a impedância S, ela não só une o conceito de resistência, reatância e impedância, mas o conceito de impedância genérico para qualquer tipo de circuito, seja em corrente contínua ou corrente alternada. Que o meu circuito seja linear, ou seja, composto de resistores, indutores e capacitores. Então, para os resistores, o que vai acontecer? A minha impedância complexa, ou impedância no domínio S, ela vai ser igual à minha resistência elétrica, dada em ohms, a unidade de medida. Para o meu indutor, por sua vez, essa impedância ela vai ser dada pela multiplicação de S, que é a minha frequência complexa, pela indutância, e também dado em ohms, a unidade de medida. E para o capacitor, por sua vez, ele vai ser 1 sobre a minha frequência complexa vezes a capacitância, ou seja, o inverso da multiplicação de S por C. Percebe então que essas relações aqui, elas são muito similares ao que nós vimos em corrente alternada. E faz sentido, por quê? Porque em corrente alternada era um caso específico do caso genérico, que é agora a minha frequência complexa. Porém, tudo nessa vida vai ter uma vantagem e vai ter uma desvantagem. E qual que seria a vantagem desse método? Eu posso resolver qualquer circuito linear RLC em qualquer tipo de fonte linear, seja corrente contínua, seja corrente alternada. Eu posso analisar uma fonte exponencial, por exemplo, uma fonte triangular, não tem problema. Só que qual que é a desvantagem desse método? Minha análise fica restrita ao regime permanente, ou seja, a resposta forçada e o circuito já estável. Então, não dá para eu fazer uma análise de transitório, ou então uma análise quando eu desligo as minhas fontes do circuito e vejo o próprio desligamento natural do sistema, o capacitor e o indutor descarregando sobre o resistor, sem ter uma fonte ali imprimindo energia no sistema. Isso eu não consigo fazer. Então, todas as minhas análises por esse método, elas precisam ser em regime, assim como acontecia em corrente alternada. Lembra que para a corrente contínua nós tínhamos a análise do sistema em resposta forçada e resposta natural. Infelizmente, nessa forma a gente não consegue ver a resposta natural. Porém, essa forma que a gente está vendo agora, ela é uma base para transformada de Laplace.
como nós vamos ver nas próximas aulas. E sim, com o método completo por transformada de Laplace, nós poderemos analisar tanto a resposta natural como a resposta forçada. Porém, Laplace envolve o quê? Um pouquinho de conhecimento de cálculo, um pouquinho de conhecimentos mais avançados. Eu tenho a playlist inteira, eu vou até deixar na descrição aqui, de equações diferenciais ordinárias e falando sobre Laplace. Porém, na próxima aula a gente vai fazer uma revisão de forma bem simples, bem fácil mesmo, para mesmo que você não conheça cálculo, você entenda os conceitos, tá? Porque no final a gente não vai ficar demonstrando, não vai ficar fazendo equacionamento. A gente vai pegar o resultado pronto dessa análise de Laplace e a gente vai aplicar para o circuito. Então você não precisa ter nenhuma dificuldade, não precisa ter nenhum conhecimento prévio antes, tá bom? Mas é importante salientar aqui, a análise completa mesmo é transformada de Laplace, ok? Porém, esse método de análise em frequência complexa, ele vai ser só restrito a um circuito já no regime? Sim. Com fontes? Sim. Mas atende 90% das nossas aplicações. Bem, dado essas observações, vou te mostrar agora 2 exemplos mostrando como é simples, muito fácil você calcular utilizando esses conceitos e como eles vão poder resolver coisas, circuitos, que antes a gente não poderia. Então vamos lá. A few moments later. Então vamos começar aqui com o nosso primeiro exemplo. Vamos analisar esse circuito RL com fonte e nós queremos saber qual que é a corrente que vai circular por esse sistema no regime. Para esse circuito, a minha fonte ela tem a seguinte equação: 25 vezes e na menos t vezes cosseno de 2t. Então perceba que ela é uma fonte que ela vai possuir uma amplitude de 25, ela vai ter uma oscilação aqui cossenoidal de 2t e ela ao mesmo tempo ela vai ter um tipo de decaimento, que é e na menos t. Pelas formas convencionais de análise, não tem como eu calcular esse circuito. Porém, agora em posse do conhecimento de frequência complexa e fasor genérico, eu já consigo resolver, dado a condição de contorno de que eu tenho que estar no regime e eu preciso ter fontes no meu circuito, que é o caso. Então, nós iremos calcular a corrente nessa situação. Então, para você resolver um circuito desse, você também vai ter que escolher um método de análise, seja tensões nodais ou correntes de malha. Porém, antes de você sair calculando qualquer coisa, você precisa descobrir as informações do seu sistema para que você tenha as condições de calculá-lo. E qual que é a primeira coisa que a gente tem que descobrir nesse sistema? É a frequência S. Então, o meu S ele vai ser dado pelo quê? Pelo meu sigma mais o meu J ômega. E aí nós temos que descobrir nesse sistema quem que é o sigma e quem que é o ômega. Olhando para a minha equação da minha fonte de tensão, eu consigo ver quem que é o sigma e quem que é o ômega. E eles sempre virão de quem? Das minhas fontes do sistema. Como eu tenho apenas uma fonte nesse sistema, o que vai ocorrer? Eu vou ter apenas uma frequência complexa S. Analisando aqui a minha equação da minha tensão, o que eu posso ver? Eu posso ver que o meu 25 ele é a minha VP, a minha tensão de pico. Esse E aqui, então, é o meu termo exponencial. Quem que está elevando? Quem que ele está sendo elevado? Ele está sendo elevado a menos T. E aí eu sei, então, pela equação, que é E na sigma T, eu sei que o meu sigma ele vai ser justamente esse menos 1 multiplicando aqui. E olhando para o termo do cosseno, eu sei o quê? Que vai ser cosseno de ômega T mais θ. E quem que é o ômega? É o termo multiplicando pelo t. Então eu sei que meu ômega, nesse caso, ele vai ser o 2. Então, dessa forma, eu vou ter que a minha frequência complexa para essa fonte, ela vai ser dada por menos 1 mais J2. Lembrando que essa é sigma mais J ômega. Então, sigma é menos 1 e ômega é 2. Depois de descoberta a frequência, o que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar os meus valores de fasor de tensão, fasor de corrente e impedância. Lembrando que impedância não é fasor, tá? Como a gente viu em outras aulas. Nesse circuito, o meu fasor de corrente é a minha incógnita, é o que eu quero calcular. O meu fasor de tensão, ele só está relacionado à minha fonte, V1. Então, lembra que o fasor ele é representado pelo valor de pico, ângulo de fase θ. Então, nesse caso, quem que é o valor de pico? É esse 25 aqui. Então, vai ser 25. E quem que é o ângulo de fase? É aquele termo que soma aqui ao ômega-t. Só que nesse caso, como não tem nada, ele vale zero. Então, esse daqui é o meu fasor de tensão para essa fonte. 25, ângulo de fase zero, o quê? Volts. Na frequência que a gente viu, menos 1 mais J2.
E quem que vão ser os meus Z, ou seja, as minhas impedâncias? Isso vai depender para cada elemento no meu circuito. Eu sei que para um elemento resistivo, o Z é igual à resistência do elemento. Então, para o meu R1, esse Z ele vai valer 5 ohms. E para um elemento indutivo? Para o elemento indutivo, ele vai ser igual a S vezes o meu valor de indutância. Então, para esse indutor aqui, vocês têm que tomar cuidado. O valor dele de Z não é 2. O valor de Z dele vai ser 2 vezes, que é a indutância, multiplicado pela frequência S, que é menos 1 mais J2, que vai ser igual a menos 2 mais J4. Então, a gente anota esses valores no sistema. Dessa forma, a gente vai ter esse circuito composto da fonte de 25, ângulo de fase 0 graus, uma resistência de 5 ohms e uma impedância indutiva de menos 2 mais J4 ohms. E aí ficou simples, basta para calcular a corrente aqui fazer a lei de Ohm. Então eu vou ter que essa minha corrente ela vai ser igual à minha tensão, que é 25 ângulo de fase 0, sobre a soma das impedâncias aqui, que vai ser 5 mais menos 2 mais J4. E calculando isso daqui, eu vou obter que essa minha corrente ela vai ser de aproximadamente 5 ângulo de fase de menos 53 graus ampere. Só que isso daqui está em fasor. E aí, para a gente achar essa minha corrente ao longo do tempo, que é a minha resposta final, basta eu voltar para a resposta ao longo do tempo, que vai ser o valor de pico, 5, multiplicando o exponencial do sigma t. E quem que é o sigma? Era menos 1, acabei apagando aqui, mas era menos 1, então fica menos t, vezes o cosseno de ômega, que valia 2, vezes t, mais o ângulo de fase, que vale menos 53 graus. Então pronto, é assim que a gente calcula utilizando a forma da frequência complexa. É basicamente uma análise de fasores, só que a gente tem que tomar o quê? Cuidado, que agora a nossa frequência complexa ela tem 2 termos. Então agora vamos para o próximo caso, que é analisando com 2 ou mais fontes no meu sistema.